Ok. Hoje o título da minha mensagem é Coragem para continuar. Coragem para continuar. Sabe, eu tenho percebido que a maioria das pessoas acredita que para iniciar uma jornada, para começar uma jornada do nada, precisa de coragem. E a verdade é que eu tenho visto que, eu descobri que para iniciar alguma coisa nova, para iniciar um novo projeto, para iniciar um novo sonho, não se é necessário coragem, mas sim ímpeto. E ímpeto é muito diferente de coragem. Sabe, coragem e ímpeto não ficam exatamente na mesma categoria, por isso que, por mais que possa parecer que na nossa cabeça é a mesma coisa, são as mesmas coisas. Mas a verdade é que ímpeto, ele não enxerga os desafios pela frente. Ímpeto só pressupõe que vão ter desafios pela frente. Mas o ímpeto não enxerga quais são os desafios. Ímpeto, quando você tem um ímpeto, o ímpeto é aquele impulso, aqueles milésimos de segundo que você se joga e diz, eu vou fazer isso e pronto, eu vou me jogar daqui. Isso não é coragem, porque ímpeto, ele apenas enxerga algo que é desconhecido. Na verdade, ele não está sabendo quais são os desafios. Ímpeto, na verdade, é uma força impulsiva ou um impulso repentino para fazer alguma coisa. E a verdade é que o ímpeto, ele é usado apenas para acabar com aquele primeiro medo que nós temos de nos lançar no desconhecido. Mas coragem é diferente disso. Coragem é aquilo que nós precisamos para continuar na caminhada. Ímpeto é aquilo que nós precisamos para iniciar uma jornada, mas ele desconhece quais serão os desafios. Coragem é aquilo que nós precisamos ter para continuar uma jornada. A coragem, ela é racional. A coragem, nós sabemos quais são os desafios, quais são os gigantes, quais são os muros, as muralhas que nós temos que ultrapassar. E aí é você olhar para aquilo, ver que aquilo é muito maior do que você, e agora sim, você precisa ter coragem, porque você está enxergando quais são as dificuldades que você vai ter. Coragem, pelo dicionário, é a firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou normalmente difíceis. Ou seja, você conhece, sabe o que é que você vai enfrentar, então agora você precisa tomar uma decisão, e ela vai ser ou de coragem, ou de falta de coragem. Coragem é necessário quando você sabe e conhece esses desafios, e coragem está baseada e construída sobre as emoções, não está baseada e construída sobre as emoções, mas sobre os conhecimentos e certezas que você tem daquilo que você vai enfrentar. Sabe, a maioria das pessoas, ou um grande número das pessoas, infelizmente, são daqueles do tipo que começa, mas não termina. Vocês conhecem pessoas assim? Alguém conhece aqui? Ok. Todos conhecemos pessoas assim? Amém? Ok. Por quê? Porque começar alguma coisa é muito mais fácil do que continuar. Porque quando você começa, você até pensa, ok, não vai ser tão fácil, vão ter desafios, mas você está naquela empolgação do novo, você está olhando as coisas novas pela frente, você está olhando as coisas belas que podem ter pela frente, mas quando você entra de cabeça e tudo, quando você tira o pé do barco e coloca o pé na água, por assim dizer, que você sente a temperatura da água, você conhece a profundidade da água, e ali você precisa tomar uma decisão corajosa de se você vai permanecer e continuar a tarefa que você começou. Amém? Estamos até aqui? Então, essa é a grande diferença de ímpeto e coragem. Agora, nós vamos ler um texto que está em Josué, no capítulo 1, e nós vamos ler alguns trechos saltados dessa história. Josué foi um homem muito valente, um homem que, na verdade, ele era o ajudante de Moisés, o ajudante de um grande profeta, de um grande libertador do povo de Israel. O povo de Israel que Deus tinha escolhido para ser o povo dele, estava 400 anos escravos no Egito, e passava geração, entrava geração, saía geração, e eles permaneciam escravos. Deus então diz, olha, eu vou mandar o meu servo Moisés para libertar esse povo. Então Moisés foi um cara grande para o povo, todos conheciam Moisés, todos conheciam o nome de Moisés, conheciam o Deus de Moisés, conheciam as coisas que Moisés tinha feito, conheciam o cajado de Moisés que tinha aberto o mar vermelho, sabe, todos conheciam a história de Moisés, mas agora chega um outro momento, e o momento é que Moisés morreu. Diz comigo aí, morreu. Acabou. Moisés estava morto,
e agora alguém tinha que continuar aquela tarefa. Moisés tinha feito tinha tido aquele ímpeto de ouvir a voz de Deus e tirar o povo do Egito da escravidão, mas agora alguém precisava continuar a caminhada, porque ainda não estava concluída. Eles ainda estavam indo em direção à terra prometida, a uma nação que Deus disse que daria a eles, amém? Então, Josué capítulo 1, versículo 1, e nós vamos ler, como eu disse, saltado, então eu vou falando aqui para você, se você está lendo na sua Bíblia, senão você pode ler aqui atrás, diz o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, o seguinte, versículo 2: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. E agora nós vamos pular para o versículo 5, porque o versículo 4 vai falar a extensão da terra e os limites da terra. E o versículo 5 diz o seguinte: você, Josué, nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Versículo 9. Josué, lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Amém? Podemos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por aquilo que tu tens feito em nosso meio, obrigado por aquilo que acabamos de ler, e nós te pedimos, Paizinho amado, que nessa manhã a tua palavra penetre fundo aos nossos corações, e que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aquilo que o Senhor tem para transformar dentro de nós. Pai, nos dá expectativa e esperança de dias melhores à frente. Senhor, nos coloca sempre nos teus caminhos, em nome de Jesus, e toda a igreja diz... Amém e amém. Sabe, eu tenho 2 filhos, e eu já falei isso muito, e o meu filho mais velho, o Teodoro, ele é apaixonado por dinossauros. Quantos aqui gostam de dinossauros? Já assistiram Jurassic Park? Quantos aqui já assistiram Jurassic Park mais de 5 vezes? Ok, temos alguns assim, depois vamos conversar, tá bom? E ele é apaixonado por dinossauros, sempre foi desde muito pequenininho, hoje ele tem 6 anos de idade, e algumas semanas atrás nós tivemos a brilhante ideia de levar os 2 para ver bonecos de dinossauro, um parque só de dinossauros, tem todo tipo de espécie, e nesse parque os dinossauros são de tamanhos reais, por assim dizer, né? As proporções são reais, como encontrado, como deveria ser os dinossauros, e nós fomos, e eram obviamente todas réplicas, né? E ele estava muito animado para ver os dinossauros, os 2 estavam, mas o Teodoro estava realmente eufórico, ele quase não conseguia falar e olhar para os lugares, ele de mão dada, daqui a pouco ele batia na parede, porque ele estava olhando para um negócio, ele estava muito empolgado com aquilo, mas desde que ele saiu do carro, já no trajeto de casa, até o parque, ele começou a falar: pai, só tomara que não tenha o dinossauro tal, né? Eu disse: por quê, filho? Não, porque esse dinossauro não dá, pai, ele é muito assustador, não vai dar. Não, filho, não sei se vai ter, o pai não conhece. Aí cada 5 minutos, pai, será que tem o tal do dinossauro? Dilofossauro, para os que conhecem. Pai, será que tem... Filho, o pai não sabe, o pai nunca foi, mas fica tranquilo. Não, pai, porque esse é muito assustador, esse eu tenho muito medo. Tá bom, filho, vai dar tudo certo. Nós chegamos no parque, tinha uma introdução de um cinema pequeno, ele assistiu e tomou os sustos, ele disse: ufa, pai, ainda bem que não tem um dilofossauro nesse filme. E eu ouvindo aquilo, eu disse: ok, acho que teremos um problema, acho que teremos alguma coisa acontecendo. E nós começamos a andar, e a gente foi visitando todos os dinossauros, tirando foto e olhando. Ele disse: ai, pai, tira foto com esse. Ele abraçava o dinossauro, tirava foto. Ai, pai, olha esse, que pequenininho, que fofinho, tira foto comigo. E ele ajoelhava, tirava foto. O Teodoro é assim, ele ama os bichos. E ele disse: olha lá, pai, aquele grandão, feroz, enorme, era um enorme de um bicho, cada dente era desse tamanho. E ele: tira foto comigo. Ele não tinha medo daquele dinossauro. Ele disse: ok, fechou. Acho que estava só conversando, né? Talvez não teremos um problema aqui. E nós fomos todo o parque, e nada do dilofossauro. E eu disse: ufa, estamos resolvidos, não vai ter dilofossauro. Mas aí o final do parque, você entra num bote, e ele anda num rio lento, assim, bem devagarzinho, para você ver outros dinossauros que não estavam no parque. E quando nós entramos naquela boia, naquele bote redondo, nós entramos obviamente
para ir naquela direção, para frente, e o final, obviamente, está logo aqui atrás, é bem pequenininho. E no final, quando ele entra no bote, eu já tinha visto quando entrei, quando ele entra no bote, ele viu que tinha uma caverna que ficava no final do passeio, ou seja, nós íamos dar a volta toda, e dentro dessa caverna, o que ele viu de costa? Dilofossauro. Então ele botou o primeiro pé dentro do bote, olhou, ele disse: pai, eu não sei se eu vou ir, será que eu não... Não, filho, a família toda está indo, você tem que ir junto. Não, pai, mas é melhor, não vou não, filho, dá tudo certo. E ele entrou já se espiando, e ele se abaixando assim, e eu conversando com ele, e daqui a pouco ele disse: pai, não vai dar, quando a gente passar por aquilo ali, eu vou me esconder aqui embaixo, eu não vou olhar, não posso olhar. E aí eu tive a brilhante ideia, eu disse: filho, essa é a hora de treinar o meu filho, essa é a hora de fazer ele vencer os medos dele, porque ele teve o ímpeto, agora ele precisa ter a coragem para continuar. E ele disse: pai, eu não vou, eu não consigo sozinho. Eu disse: filho, fica tranquilo. Quando nós estávamos chegando perto do Dilofossauro, eu vi que estava chegando perto daquela caverna, eu disse: filho, o Dilofossauro está chegando. Ele disse: ai pai, eu não vou. Eu disse: filho, fica tranquilo, o pai está contigo. O pai está aqui contigo, eu te seguro, eu te protejo, não vai acontecer nada, e eu quero que quando a gente passe na frente do Dilofossauro, você olha bem nos olhos dele para mostrar para ele e para todo mundo que você não tem mais medo, e agora você tem coragem. Ele disse: tá bom pai, tá bom. E quando chegou a hora, ele se encheu de coragem, eu segurei a mão dele, ele se ajoelhou no banquinho e olhou, passou olhando assim para o Dilofossauro. E detalhe, o Dilofossauro não era estático, ele se mexia, e quando as pessoas passavam, ele, para quem não conhece, ele abre umas coisas assim enormes, e era um bicho enorme, abriu, bah! E ele ficou assim, mas ele ficou olhando o Dilofossauro. Terminou o passeio, eu fiquei olhando para a cara dele, a Débora ficou olhando, o que estava acontecendo, ele estava ainda meio em choque, nós descemos, eu peguei ele pela mão, a gente saindo, e aí ele olhou: pai, nem foi tão assustador assim, né? Disse: não foi, filho. Sabe de uma coisa? Eu até achei ele meio fofinho. Eu disse: tá bom, filho, o passeio acabou com o meu filho vencendo o medo do Dilofossauro, tendo coragem. Sabe o que isso tem a ver com o texto que nós falamos? Tem tudo a ver, tem absolutamente tudo a ver. Sabe, eu amo a maneira como Deus fala com Josué e como Deus fala conosco na Bíblia. Eu amo como as coisas que Deus diz a Josué, uma nova empreitada. Josué sabia os desafios que teriam pela frente, não era tão novo assim, porque Moisés, há dias atrás, antes de morrer, ele tinha passado a liderança para Josué e tinha dito: olha, o que Deus quer é que vocês entrem na terra prometida, eu não vou entrar, então Deus vai usar a tua liderança para fazer o povo inteiro entrar. Josué sabia o que tinha diante dele, Josué sabia os desafios que teriam, porque a terra que eles entrariam não estava vazia. Haviam habitantes, haviam pessoas más, haviam exércitos que ele deveria enfrentar, a liderança dele deveria enfrentar. Ele sabia o que estava diante, mas eu amo a maneira como Deus trata aqueles a quem ele ama, e ele diz o seguinte, olha o texto que nós lemos, Deus diz: Josué, eu estarei com você assim como estive com Moisés. Josué, eu estarei com você como estive com Moisés. Deus na verdade estava dizendo para Josué: filho, eu estou contigo, eu não vou te abandonar, eu estou segurando a tua mão, eu não vou te deixar, fica tranquilo. Sabe, algumas versões dizem o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Você ouviu? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Como fui com Moisés? E como é que foi? Quando Deus diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, o que Deus estava dizendo para Josué, Ele estava mostrando um modelo visível e palpável de como seria o caminho a seguir, porque o que estava adiante era novo, mas o que estava no passado era conhecido. Josué viu o próprio Deus falando com Moisés, Josué viu o próprio Deus segurando na mão de Moisés, Josué viu o próprio Deus fazendo com que Moisés fizesse milagres diante do povo, dando água ao povo. Josué viu maná, comida caindo do céu a partir de uma oração de Moisés. Josué tinha uma referência clara de como era esse: como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele já tinha agora, como eu disse para o Theo, eu disse: filho, fica tranquilo, o pai está contigo, eu não vou te deixar, eu não vou te soltar, eu não vou te abandonar, e você vai conseguir ter a coragem suficiente e passar para o próximo nível. Sabe, quem sabe Josué podia estar pensando: mas quer saber de uma coisa, eu não sou Moisés. Eu não tenho o que Moisés tem, eu não fui quem Moisés foi, eu não tenho a história de vida de Moisés, eu não caminhei aonde Moisés caminhou. Eu não sou Moisés,
Mas enquanto Josué podia estar pensando isso, o próprio Deus estava falando outra coisa. Ele disse: eu sei que tu não é Moisés, eu sei que tu não esteve onde Moisés esteve, eu sei que tu não fez os milagres que Moisés fez, eu sei que tu não falou ainda face a face comigo, assim como Moisés falou, eu sei que você não viveu na pele os milagres que eu fiz, e eu sei que você não é Moisés. Mas deixa eu te contar uma novidade, Josué: Moisés não é você, você não é Moisés, mas eu sou o mesmo Deus de Moisés e que estive com Moisés. A pessoa mudou, mas o Deus não mudou. O dono dos milagres não mudou. Aquele que segura pela mão não mudou. O que Deus estava dizendo a Josué é dizer: Josué, não te preocupa, eu sei que você não é Moisés, mas eu continuo sendo o mesmo Deus. Sabe, às vezes eu me pergunto, e eu tenho certeza que muitos aqui, quem sabe, se perguntam e começam a fazer esses questionamentos dentro da própria cabeça. Deu certo para o meu pai, tal coisa, mas eu não sou meu pai. Deu certo para minha mãe a vida toda nesse jeito, mas eu não sou minha mãe. Deu certo para o meu irmão, ele tem sucesso, etc, etc. Mas eu não sou o meu irmão. Como que eu vou conseguir continuar? Eu não tenho a formação de fulano e deu certo para o fulano, mas eu não tenho a formação dele. Eu não tenho o talento de ciclano, eu não sou o ciclano. Como que vai acontecer? Deixa eu te falar uma coisa: você pode não ser o seu pai, você pode não ser sua mãe, nem o seu irmão, nem o seu amigo, nem o amigo que tem mais formação ou mais conhecimento do que você pode não ter vivido o que eles viveram, pode não ter o nome reconhecido que outros têm, mas você tem um Deus que não mudou, é o mesmo que fez no passado, é o mesmo que faz no presente e é o mesmo que fará com você no futuro. Você pode não ser o mesmo que Deus usou no passado, mas o mesmo Deus que usou as pessoas no passado é o mesmo que pode te usar hoje. Sabe, as pessoas chamadas para coisas fantásticas mudam com o passar dos anos, mas o Deus que chama pessoas para essas coisas fantásticas não muda. Você pode olhar grandes nomes na história, seja na história do cristianismo, seja na história do mundo, como nações, como povos, etc. E você pode olhar: meu Deus, o que essas pessoas têm? E a verdade, a pergunta que nós temos que fazer para nós não é o que essas pessoas têm, é que tipo de relacionamento essas pessoas têm com Deus. Porque elas mudam e entram novas pessoas, e elas morrem e entram outras pessoas, mas Deus é sempre o mesmo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Se Deus não muda, então não importa aquilo que eu tenho ou que eu não tenho, sou ou não sou. O que importa é o que Ele está dizendo: assim como fui com fulano, serei com você. Assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Deus está dizendo: olhem para as minhas obras, olhem para os meus milagres, olhem para o meu poder. Assim como eu sempre fui, eu vou continuar sendo. Você tem aquele pensamento às vezes que quando chega na sua vez, parece que as coisas todas vão embora, as oportunidades todas passam, e você diz: nossa, de novo na minha vez. Parece que é sempre quando chega a minha vez, tudo vai embora. Parece que a oportunidade que o fulaninho teve, agora chegou a minha vez, eu consegui chegar até aqui onde ele estava, pronto, agora essa oportunidade passou, não existe mais. A verdade é que nós precisamos parar de olhar para as oportunidades que os fulanos e os ciclanos têm e olhar para o Deus que dá as oportunidades para os fulanos e ciclanos, porque Ele não muda. As oportunidades mudam, as pessoas mudam, mas Ele não muda. E nós precisamos começar a procurar o Deus que dá as oportunidades, o Deus que faz os milagres, o Deus que dá os chamados. Então, como nós estávamos dizendo, é preciso ter coragem para continuar. Ímpeto é como um fogo de palha, e ele é útil, ele precisa. É como alguma coisa muito rápida, que acaba muito rápida. São aqueles 5 segundos, ou alguns milésimos de segundo, que você precisa ter para romper, para fazer alguma coisa, para dizer: ok, conta comigo, eu vou fazer, eu estou dentro. Agora, os dias que se seguem, você precisa de coragem, nós precisamos de coragem, para continuar a caminhar assim como Josué continuou. Deixa eu ir muito mais rápido para dar tempo disso. Agora, a pergunta é: como ter coragem para não abandonar os sonhos, não abandonar o chamado, não abandonar o propósito, não abandonar os projetos? Porque de fato é o como que soluciona a nossa vida, sim ou não? Eu amo ouvir o como se faz as coisas, porque o como é literalmente um caminho que, se eu trilhar, eu consigo chegar no objetivo. A pergunta de hoje é: como eu faço para manter e ter coragem?
Em primeiro lugar, nós vamos ver nesse texto que a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter e continuar tendo coragem, para continuar no propósito, no caminho, é ser fiel à visão. Então, seja fiel à visão. Olha o que diz o versículo 2 do texto que nós lemos. Deus olha para Josué e diz: olha, Josué, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Entrar na terra prometida era a visão. Entrar aonde Deus tinha construído para o povo todo, essa era a visão, essa era a missão, esse era o chamado, era para isso, era isso que eles tinham que fazer. Sabe, um dos grandes fracassos na vida pessoal, profissional e espiritual de muitas pessoas é o desvio da visão. E durante essa semana eu falava com um colega pastor aqui da região e nós conversávamos exatamente sobre isso. Um dos grandes pontos que fazem líderes de qualquer área, de qualquer setor, de qualquer empresa fracassar, é perderem de vista a visão. Cabe aqui a redundância. É perderem a visão. Você recebe um sonho, você recebe uma visão, algo que está queimando dentro de você para você fazer. Isso pode ser desde um grande projeto que envolva muitas pessoas, até um pequeno projeto, talvez um projeto pessoal, um projeto para a sua família, um projeto, quem sabe, para se tornar uma pessoa melhor. Sabe, o ano novo está chegando aí, falta poucos dias. E na virada do ano nós sempre temos uma lista, que são os nossos statements, né, para o próximo ano. É a nossa lista de decisões para o próximo ano. Olha, próximo ano, eu vou terminar o 2024 com 12 quilos a menos. Alguns disseram: eu recebo. Outros disseram: fala Deus. 2024, tudo vai mudar na minha família. Eu vou ser um pai melhor, um pai mais presente. Em 2024, esses vícios não vão mais existir. Talvez são projetos menores, projetos pessoais, e nós estabelecemos esses sonhos, esses projetos. Às vezes recebemos de Deus algo, de Deus nos chamando para alguma coisa na obra dele, relacionado quer saber de uma coisa? No 2024, eu vou ser a maior testemunha dentro do meu trabalho. Em 2024 eu quero levar todas as minhas pessoas para Jesus. Em 2024 eu quero que todas as coisas sejam diferentes na minha vida. Mas aí as circunstâncias que você não estava esperando chegam, se tornam desafios, e esses desafios pedem medidas urgentes. E ao invés de passarmos por cima dos desafios e vencê-los, nós começamos a mudar o curso. Só um pouquinho, não muito, só um pouquinho, para poder desviar dos desafios, para dizer: quer saber de uma coisa? Isso está pesado demais, eu sei que eu quero isso, eu quero o resultado disso, mas é muito grande esse desafio. Então vamos fazer o seguinte: melhor dessa vez, apenas dessa vez, eu vou mudar o rumo um pouquinho, só um pouquinho para o lado, para desviar dele. E quando eu conseguir contornar todo, eu volto para o rumo da visão, eu volto para o chamado, eu volto para o sonho, eu volto para o meu planejamento. Abrimos pequenas concessões, mudamos um pouquinho o plano, só para não ter que lutar contra um desafio. Deixa eu te falar uma coisa: são as pequenas concessões, os pequenos desvios, os pequenos passos para um lado ou para o outro, que vão te deixar a quilômetros de distância do sonho e da visão que você está desejando. Não são os grandes passos. Sabe por quê? Porque grandes passos para um lado ou para o outro, você percebe e toma consciência rápido. Agora, pequenos passos para um lado, você não sente. Você não sente. Você está indo. E quando você menos espera, a sua direção era aquela. Você estava mirando numa vida melhor com a família. Você estava mirando em ser um pai, uma mãe mais presente. Você estava mirando em ser um filho mais obediente. Você estava mirando em que o seu negócio definitivamente decole. Você estava mirando na salvação dos teus parentes. E ao invés de acertar na salvação dos seus parentes, você se pega num momento que diz: nossa, eu nunca me senti tão longe de Deus. Ao invés de você estar com a sua empresa decolando e com dinheiro em caixa, você diz: nossa, eu nunca tive com tanta dívida. Por que isso? Porque você foi abrindo concessões. Ao invés de guardar dinheiro quando tinha que guardar, e você sabia que tinha que guardar, você diz: não, mas eu mereço, quer saber? Eu vou gastar só um pouquinho aqui. Hoje a semana foi tão difícil, eu vou gastar só mais um pouquinho aqui. E quando você vê, as suas finanças pessoais foram por água abaixo, de pouquinho a pouquinho, de pizza em pizza, de refrigerante em refrigerante. E você está cada vez mais longe do sonho e da visão de Deus e a sua para você mesmo. Não são as grandes decisões, são as pequenas concessões
que te levam a quilômetros de distância dos planos de Deus para você. Sabe, ao atravessar o Rio Jordão, Josué e todo o povo iriam encontrar não um descampado, mas encontrariam uma cidade fortemente militarizada, com homens fortes e valentes, a conhecida e famosa Jericó, uma grande cidade da época, com muralhas enormes, impenetráveis, com exércitos, com pessoas, uma população enorme. E aqui estava o primeiro desafio: como é que nós vamos vencer essas pessoas? Nós somos uma tribo, nós temos aqui algumas ferramentas que podem servir de espada, mas nós não somos militares, nós não somos soldados, nós estamos com as nossas famílias, tem crianças, tem idosos, são os animais, as nossas posses. Como nós vamos passar esse desafio? Será que Deus não errou? Deus disse que nos daria essa terra, mas Deus nunca falou nada de que a gente teria que enfrentar exércitos. Josué, é melhor vamos passar pelo lado, vamos desviar a cidade, mas a ordem de Deus não, é contra essa cidade, eu vou dar essa cidade, vocês vão acabar com essa cidade. Não, mas vamos desviar, melhor não mexer com essa cidade, os muros são muito altos, os desafios são muito grandes, vamos contornar, vamos abrir concessão só um pouquinho, vamos desviar um pouquinho do rumo. Quando você começa a abrir concessões na visão que Deus te deu, ela deixa de ser a visão que Deus te deu e passa a ser a sua visão, e a sua visão não te leva mais longe de onde você está agora. A única visão que pode te levar mais longe de onde você está agora, para a tua família, para o teu relacionamento, para os teus sonhos, para os teus planos, para o teu propósito, é a visão de alguém que é maior que você. Quando nós começamos a abrir concessões na visão que Deus nos deu, ela deixa de ser a visão que Deus nos deu, deixa de ser a visão de Deus. Não abra concessões na sua transformação, seja fiel à visão. Não abra concessões na sua dieta, seja fiel à sua dieta. Está dando para entender o exemplo? Não abra concessões quando você está tentando guardar dinheiro, porque são essas concessões que vão acabar com o teu caixa. Não abra concessões quando você está tentando deixar um vício, porque é uma pequena concessão que vai te fazer voltar para esse vício. Não abra concessões quando você está tentando se preparar para algo. Foque. Sabe, quando nós estamos nos preparando para algo, para uma jornada, o que vem ao nosso coração, o que vem à nossa mente é que nós precisamos olhar para as coisas que os outros estão fazendo. Não, mas deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma espiadinha, o que o fulano está fazendo, quem sabe o que ele está fazendo vai me ajudar a chegar na minha visão. Não vai, porque o que Deus deu para o fulano, Ele deu para o fulano, não deu para mim. Pode até ser bom, pode até ser de Deus, mas é para a Ágata, não é para mim. Gente, nem tudo que é bom e é de Deus e das bênçãos que Ele derrama dos céus é para mim. Algumas são para outras pessoas. Sempre haverá pessoas bem intencionadas, com recursos justinho que você precisa, seja recurso de pessoas, recurso financeiro, recurso de sabedoria, de intelecto, de conhecimento sobre o que você está fazendo. Sempre haverão pessoas bem intencionadas, com os recursos exatos que você precisa, para tentar desviar você do caminho. As intenções das pessoas são boas. Dizer, Gui, é isso que você está precisando, Gui, quanto precisa? Não, eu preciso de pessoas assim, 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 3 pessoas, eu tenho essas pessoas. Essas pessoas trabalham para mim, eu coloco para trabalhar para você, está tudo resolvido, e você diz, uau, amém, aleluia, é isso que eu precisava. E ele diz, eu só tenho um porém, eu não queria fazer exatamente como você está falando, eu queria fazer um pouquinho para esse lado. A gente muda só um pouquinho a empresa, mas você sabe que aquilo que Deus te deu é para esse lado, mas você também não tem a capacidade e você não tem as pessoas que esse outro indivíduo chegou para ter com boas intenções. E aí você vai precisar decidir, você vai precisar ter coragem de dizer, eu vou seguir a visão que Deus me deu, custe o que custar, doa em quem doer, tendo, não tendo, porque se Ele me chamou, Ele vai providenciar. Coragem para seguir a visão. Número 2, não demore. Se você quer manter a coragem e seguir no chamado de Deus, não demore para dar o próximo passo. Olha o que diz o versículo 10. Então Josué ordenou aos líderes imediatamente, depois da conversa com Deus, ordenou aos líderes e disse, vão agora pelo meio do acampamento e deem essa ordem ao povo, arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão, para tomar posse da terra que o Senhor nos dará. O próximo passo é sempre mais difícil.
O próximo passo é mais difícil porque requer coragem. O próximo passo é mais difícil porque é o comprometimento. O próximo passo define o ritmo que você vai ter na empreitada que Deus está te dando. O próximo passo é sempre mais difícil. E eu já te digo por quê. Porque ali é a confirmação de que você está envolvido no plano e na visão. Então não demore para dar o próximo passo. Porque ao demorar para dar o próximo passo, entra dúvida. Ao demorar para dar o próximo passo, entra pensamentos como, mas será mesmo? Ao demorar para ir na direção que Deus te chamou para ir, você começa a pensar, mas será que foi Deus mesmo que me chamou para ir? Quando nós demoramos para dar o próximo passo, nós estamos colocando em xeque a nossa missão. Demorar dar o próximo passo gera dúvida. Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Josué iniciou imediatamente a preparação para continuar. Tempo de preparação é importante para continuar, mas deixa eu te falar, não fica só nisso. Coloca uma meta, coloca um tempo definido para que as coisas aconteçam. Porque nós, como seres humanos, nós temos uma tendência a sempre criar desculpas para nós mesmos. Já viram isso? Não me deixem sozinho. Alguém mais? A gente diz, não, é isso mesmo, eu vou fazer. É isso, fechou, certinho. Mas agora eu preciso me preparar. Porque eu ouvi um dia o Will falando que falhar na preparação é se preparar para falhar, e realmente isso é certo. Se nós falhamos no nosso tempo de preparação, nós apenas estamos nos preparando para falhar na nossa missão. Então você fica se preparando. E aí te pergunta, e aí, quando é que vai começar? Não sei, estou me preparando. Como assim não sabe? Você não tem a visão, você não tem o chamado, você não tem o propósito? Deus já não te disse o próximo passo? Disse, mas eu estou me preparando. Mas coloca uma meta, coloca um ponto e diz, como Josué disse, prepara, povo, se preparem, nação de Israel, se preparem com comida, com água, porque em 3 dias nós vamos atravessar e nós vamos tomar conta da terra. Em 3 dias nós vamos conquistar a terra que o Senhor nos deu. 3 dias, vocês têm que se preparar. Em 3 dias, coloque uma meta, coloque um ponto. Não deixe a meta aberta, porque esse negócio de meta aberta não vai te levar para lugar nenhum. Você vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos se preparando, e na verdade é uma grande mentira que você está se preparando. Você só está esperando, porque você ainda não teve coragem de dar o próximo passo. Porque quando você disser, assim como Josué, 3 dias, você está se comprometendo em dizer, ok, em 3 dias as coisas vão acontecer. Eu estou dando o exemplo do texto. Talvez para você é 10 dias, talvez para você é 1 ano, talvez para você é 1 mês, talvez aquilo que Deus está te chamando para fazer é 1 semana, talvez aquilo que Deus está te chamando para fazer já expirou o tempo, é agora. Os 3 dias já acabaram e você está parado, esperando, escondido, com medo do dinossauro, e Deus está dizendo, ei, filho, filha, eu estou contigo, eu estou segurando a tua mão, não precisa ter medo, dá o próximo passo, continua caminhando, minha filha, meu filho, coragem para continuar. 3, e chegando ao final, cerque-se de pessoas com o espírito do tipo, prontos para continuar. Sabe, existem vários tipos de pessoa, e existe um tipo de pessoa que está sempre pronto para continuar. Cerque-se de amigos, de pessoas que estejam ao teu lado dizendo, e aí, bora essa aventura? Diz, bora, estamos prontos, vamos lá, estou contigo. Porque também sempre tem o tipo de pessoa que diz, melhor não, que canseira, não, fazer essa hora levantar, não, você é louco, é domingo, que canseira, eu não vou fazer isso não. Cara, vamos começar essa empreitada aqui na empresa. Não, cara, olha, outros já fizeram e não deu certo. Não vai dar, não, melhor não. Melhor vamos esperar. Ou diz, vamos resolver as coisas aqui na família. Diz, não, cara, a gente não tem, não dá, nunca deu certo, não vai dar agora. Nós não temos aquilo que é preciso. Olha o que acontece com Josué. Josué termina de falar com o povo, de dizer para o povo se preparar. 3 dias eles iam partir. E agora ele chega para os líderes de 3 tribos: Ruben, Manassés e Gade. Ele chega para esses 3 líderes e ele começa a conversar com esses líderes. E ele diz: meus amigos, o negócio é o seguinte, nós temos que atravessar. Eu quero pedir uma coisa para vocês. A divisão de terras de todas as tribos, Israel era dividido em várias tribos.
de todas as tribos já está mais ou menos planejada. E as tribos de vocês 3 vão ficar com as terras que nós estamos agora. Vocês vão ficar desse lado do rio, certo? Muito obrigado, muito bom. Ok, a divisão já está pronta, mas eu preciso pedir uma coisa para vocês. Eu preciso pedir que vocês deixem desse lado da margem os pais, os parentes, as mulheres, as crianças, os bens de vocês. Deixa tudo desse lado, eles não vão atravessar. E junta todos os homens dessas 3 tribos. Vocês juntem todos, peguem as armas, atravessem o rio na frente de todo o povo, antes de todas as outras tribos. Atravessem o rio e estejam prontos para lutar, porque eu não sei o que nos espera lá do outro lado. E depois, meus amigos, não terminou ainda. Depois que todo o povo atravessar em segurança, e depois que nós tomarmos posse da terra prometida, depois que todos estiverem estabelecidos, aí vocês voltem para outra margem e venham ficar com a terra de vocês que é do lado de cá. Vocês viram a loucura? Vocês viram a loucura? Josué estava dizendo: eu quero que vocês deem a vida por algo que vocês não vão usufruir. Eu quero que vocês deem a vida pela missão, pela visão. Eu quero que vocês deem a vida e vocês estejam prontos para lutar se necessário, mas vocês não vão levar nada daquilo. Sabe o que esses homens disseram? Versículo 16, eles responderam a Josué dizendo: Josué, nós faremos tudo o que você mandou e iremos onde você nos enviar. Assim como sempre obedecemos Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor Deus, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Escolha bem as pessoas que estão ao teu lado. Esqueça as pessoas que dizem: não dá, não vai, melhor não foi Deus que disse, melhor essa transformação não é para ti, melhor esse negócio não é para ti. E tenha pessoas ao teu lado que diga: se a visão é essa, eu compro junto com você, custe o que custar, doa em quem doer, eu tô junto, conta comigo. Sabe, existe um pensador que diz: mostre-me os seus amigos que certamente te mostrarei o seu futuro. Sabe, as pessoas que nós escolhemos conviver são as pessoas que vão nos levar para o futuro que elas vivem. O que a Bíblia está dizendo é justamente que as pessoas que nós escolhemos nos unir e ter à nossa volta, ter na nossa vida, podem influenciar o nosso futuro, podem influenciar aonde nós vamos chegar. Tem pessoas que, por mais que você as ame, elas não vão te ajudar a continuar na caminhada. Tem pessoas que, por mais que você ame, elas não vão continuar, não vão te ajudar a continuar na sua empreitada familiar, na sua empreitada pessoal. Tem pessoas que, por mais que você ame, quando chegar no dia difícil, vão dizer: não, mas, quer saber de uma coisa? Você merece, pode. Não, é só um desvio de rota. Tá tudo bem, não vai acontecer nada. Quando você ouvir essas palavras: é só um desvio de rota, não vai dar nada, tá tudo bem, saiba, essas não são as pessoas do tipo prontos para continuar. Você precisa se cercar de pessoas que te amam tanto, a ponto de estarem prontas para te ajudar a continuar no chamado, mesmo que não sejam beneficiadas com isso. Nós vemos tantas pessoas que tentam comprar lealdade, tentam comprar caráter, tentam comprar boas intenções, tentam comprar adoração, tentam comprar profecias, tentam comprar a vida com Deus. Deixa eu te falar, tem coisas que não tem preço no mundo, o dinheiro não tem como pagar, ele não é suficiente para pagar, não dá, não é possível, porque uma coisa exclui outra. Se você tentar comprar caráter e você conseguir comprar caráter, a própria premissa excluiu que a pessoa tem caráter, porque se ela se deixou comprar, não tem caráter nenhum, não tem força, não tem coragem nenhum, é só oportunismo. Não é possível. Pessoas que estão com você por aquilo que você pode dar, não estarão mais com você quando aquilo que você está dando acabar. Pessoas que estão com você apenas por aquilo que você pode dar, apenas pelas emoções que você pode oferecer, apenas pelo relacionamento que você está disposto a dar, apenas pelo dinheiro que você tem, apenas por alguma coisa que você possui, quando os dias ficarem difíceis, quando a coisa complicar, não estarão mais com você. Então deixa eu te falar nessa manhã de uma forma muito clara: revisa a tua lista de amizades próximas. Escolha intencionalmente pessoas que vão estar ligadas com o seu futuro. Se relacione com pessoas do futuro. Sabe, uma vez eu ouvi algo de um dos nossos mentores e pastores e amigo, e ele disse exatamente isso. Ele disse: olha, se relacione de forma intencional
com pessoas do futuro de vocês. Ele disse: há anos atrás eu decidi me relacionar intencionalmente com pessoas que estavam vivendo o futuro que eu queria viver. Nós precisamos aprender a ter intencionalidade de mirar em pessoas e dizer: eu quero viver o futuro dessa pessoa, eu quero um dia poder conquistar o que ela conquistou, eu quero estar aonde ela está um dia, eu vou trabalhar para isso. Com quem que você vai se relacionar? Com alguém que está para trás na caminhada de você, com você? Não! Se relaciona com pessoas do seu futuro, escolha se relacionar com pessoas que já vivem o lugar onde você quer chegar, porque eles já caminharam nos passos que você vai ter que caminhar. Josué escolheu pessoas e disse: meus amigos, eu preciso da ajuda de vocês. Eles disseram: estamos prontos. Assim como nós fomos fiéis a Moisés, nós seremos contigo. E o texto que nós não lemos, que está no final desse versículo que nós lemos, diz, o final, diz: Josué, seja forte e corajoso, porque Deus está contigo. Aqui está uma chave muito importante para você encontrar essas pessoas. Pessoas que falam exatamente aquilo que Deus te falou, sem saber que Deus te falou, são pessoas do teu futuro. Esses homens não estavam na presença de Deus, esses homens não ouviram Deus falar para Josué: Josué, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Eles não estavam, foi uma conversa lá depois, e no final da conversa deles, depois de dizer: conta com gente, conta com as nossas armas, conta com a nossa vida, eles dizem: Josué, só seja forte e corajoso. Pessoas do nosso futuro sempre tem uma palavra de ânimo da boca de Deus para nos impulsionar, para nos jogar mais longe, para nos levar a lugares que nós ainda não vivemos. E por final, deixa eu te falar uma coisa: confie naquele que te chamou para continuar. Confie naquele que te chamou para continuar. A ordem de Deus é a seguinte: o próprio Deus diz: ei, Josué, lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fica desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Ser forte, ser corajoso não é uma sugestão de Deus para mim e para você, porque Deus disse: eu ordeno a você, seja forte e seja corajoso. Sabe, se Deus estava ordenando algo a Josué, é porque Deus sabia que tinha dentro de Josué o suficiente para ele cumprir o propósito. Porque senão ele diria: Josué, eu vou te dar coragem, eu vou te dar força, fica tranquilo, eu estou contigo. Mas ele não diz isso, ele diz: Josué, lembra do que eu te mandei, do que eu te ordenei, seja forte e corajoso. Porque aquele que te deu o chamado sabe que você tem o necessário para cumprir o chamado. Às vezes você pode pensar: não, é pesado demais, é carga demais. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. O que o texto está dizendo é o seguinte: se Deus deu uma ordem, fica tranquilo, porque não é pesado demais. Se Deus te deu uma visão, te deu um chamado, não é pesado demais. Você tem força nos ombros para carregar, porque Deus só dá aquilo que nós conseguimos carregar. Aquele que te chamou sabe que você pode suportar os desafios. A promessa dele é o que muda tudo. Ele diz: aonde você for, eu vou estar com você. Aonde você estiver, eu vou estar lá. Hoje é um grande dia. É o dia de decidir ter coragem para continuar. Quem sabe você parou no meio de alguma caminhada, de algum projeto, de algum sonho, de alguma coisa na sua vida, e esse é um momento que você precisa dizer: ok, eu preciso agora ter coragem para continuar, porque eu sei que o meu Deus está comigo, Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar. Hoje é o dia para nós continuarmos a viver, hoje é o dia para nós continuarmos a sonhar, hoje é o dia para continuarmos a planejar, hoje é o dia para nós continuarmos aquilo que Deus nos deu. Essa é a hora, esse é o momento. Quantos corajosos estão prontos para continuar? Quantos corajosos estão prontos para assumir os riscos? Quantos corajosos aqui podem ficar de pé e dizer: eu estou pronto para perseguir o sonho de Deus? Amém. Em 2024, os sonhos não vão te vencer, você vencerá eles. Em 2024, os desafios não vão passar por cima de você. Você não vai precisar desviar desafios. Você vai encarar nos olhos e dizer: eu não tenho medo de você. E quando tudo terminar, você ainda vai poder dizer: sabe de uma coisa? Até que ele era fofinho.
Sabe de uma coisa? Nem precisava ter tanto medo assim. Olha coloridinho, olha que gracinha essa muralha. Olha que gracinha esses soldados. Não são nada diante do meu Deus. Sabe, hoje é o dia e a hora que Deus marcou para mim e para você assumirmos o controle, assumirmos o comando dos planos que nós temos, que nós traçamos, e dizer: Deus, eu hoje, a partir de hoje, tenho coragem para continuar. Amém? Será que nós podemos fechar os nossos olhos? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós cremos em Ti. Obrigado, Paizinho amado, porque aquilo que Tu nos prometeu, Tu é fiel para cumprir. E obrigado, Senhor, porque a partir de hoje, planos que estavam trancados, sonhos, desafios, novas oportunidades que nós estávamos deixando passar por falta de coragem, a partir de hoje, Senhor, a consciência de que Tu és o nosso Deus está do nosso lado, muda todas as coisas. Pai, nós queremos Te dizer que a partir desse momento a nossa coragem está baseada em Ti, a nossa coragem está baseada em Ti, a nossa coragem está baseada em quem Tu és, a nossa coragem está baseada, Senhor Jesus, naquele que Tu foi, naquele que Tu é e naquele que Tu sempre serás. Pai, nós Te entregamos as nossas vidas, os nossos planos, o nosso 2024. Senhor, o ano ainda não acabou, tem planos para acontecer. Senhor Jesus, tem chamados para cumprir, tem propósitos para acontecer. Pai, nós declaramos, eu declaro sobre a Tua igreja, que os planos e propósitos para 2023 ainda tem tempo de acontecer, e acontecerão, porque nós não nos renderemos ao